uma palavra de esperança. Nós estamos vivendo um momento difícil da vida nacional e um momento horrível da vida internacional, mas mesmo assim eu queria tentar passar-lhes uma mensagem de esperança. Se não para o planeta todo, pelo menos para este país. Vejam só, há 20 anos, em 2005, nós estávamos aparentemente em crise. Dizíamos uns aos outros, estamos em crise. E a crise, entretanto, não era nossa, era do governo. O governo da época, em meio a escândalos diversos, mergulhou num poço crítico e lá fora, enquanto nós acreditávamos estar em crise, os nossos observadores mais atentos, aqueles que, sobretudo, em países importantes do hemisfério norte, prestam atenção em nós, gostam de algum modo de nós, estavam felizes por observar que a crise não era do Brasil. O país não estava, o governo sim, estava mergulhado até o pescoço numa crise profunda. Mas a sociedade civil, o povo brasileiro, a academia, a universidade, as forças de produção, na indústria, no comércio, em todas as atividades privadas, tudo mais, além do governo, funcionava normalmente e não vivia crise alguma. Voltemos à hora atual. Estamos em crise ou não é exatamente isso? Hoje, a crise se abate não apenas sobre o governo, como em 2005. Hoje a crise atinge todo o cenário do poder público e da classe política e afins. Ou seja, não apenas o governo parece acuado, o Congresso e políticos em geral parecem acuados, e o Poder Judiciário parece mais acuado que qualquer outro dos poderes. Por quê? Há hoje uma crise de credibilidade, que me parece, e parece aos outros que conviveram comigo num outro período do Supremo Tribunal Federal, nós lembramos sempre o recado de um grande pensador do direito brasileiro, já nos anos 60, no começo dos 60, quando ele dizia: o pior de todos os perigos, o maior de todos os perigos de uma sociedade como a nossa, é a perda de confiança no poder judiciário. Vejam só, para todos os detentores de algum poder público, no governo, no Congresso ou na Justiça, não basta, como alguns deles acreditam, não basta que estejam em paz com suas consciências. É preciso que o povo acredite que eles têm o direito de estar em paz com suas consciências. Como na fábula da mulher de César, que conhecem. E não é o que está acontecendo. Os três poderes vivem hoje uma crise profunda no que eles têm de comunicação positiva e no que eles têm de hostilidade recíproca, vez por outra. Nos seus amores e nos seus desamores, os poderes integrantes da federação estão em crise. Mas, mais uma vez, tal como em 2005, nós não estamos em crise. O povo brasileiro não está em crise. A sociedade civil enfrenta um dos seus momentos de maior glória, de maior potencial. O comércio, a indústria, a atividade privada, os agentes econômicos, a universidade, a academia, a imprensa inteiramente livre,
embora boa parte dela use dessa liberdade para práticas nem sempre honestas. Enfim, nós não enfrentamos realmente, do ponto de vista interno, uma crise. Agora, bem mais confortável é a nossa situação quando pensamos no Brasil sob a ótica do restante do mundo. Este país nunca faltou ao seu dever para com a Organização das Nações Unidas, para com o direito internacional, num momento em que vemos tanto banditismo. A telinha nos mostra toda hora. Estadistas usando a linguagem de cafajestes. Agressões intermináveis, cumplicidades reprováveis. Nós estamos vivendo um momento apocalíptico da vida internacional. Nos últimos anos, e mais acentuadamente, nos últimos 8, 9 meses, depois que se instalou nos Estados Unidos da América o novo governo. Como saímos dessa? O que exatamente nos espera? Vejam só. Existem hoje, desde que terminada a Guerra Fria, desde que se decompôs o mundo socialista com a desintegração da União Soviética, desde aquele momento, mais ou menos que os países se dividiram em 4 categorias. Primeiro, pelo só fato do colapso da União Soviética, os Estados Unidos da América assumiram a hegemonia com exclusividade. Essa é a primeira categoria. A dos mandantes. Não é só aquele país. Também estão com ele os seus aliados incondicionais de sempre. Alguns na Europa Ocidental, outros lá no Médio Oriente, outros lá no Extremo Oriente. Isto é um bloco, obediente ele próprio à sua liderança e desejoso de comandar o planeta sem nenhum escrúpulo. Temos uma segunda categoria, a dos países que, depois de décadas, se não de séculos de opressão por regimes autoritários, de repente se viram livres, a partir de 1990, e se deslumbraram um tanto em excesso com a proposta ocidental. Acreditaram na proposta ocidental como a quintessência da maravilha e por isso se entregaram como almas cândidas a esse canto de sereia. São os ex-comunistas, os países da Europa Oriental que, depois de uma história inteira de monarquias absolutas, passaram por período ainda pior sob os regimes comunistas e que, de repente, por se verem livres, perderam o senso crítico em relação àquilo que o Ocidente lhes propõe. A terceira categoria é a dos caídos em desgraça nas últimas décadas ou caídos em desgraça desde sempre. Esses que constituem hoje a maioria das 55 nações da África e uma boa parte de nações da América e da Ásia. Esses países, tendo tantas prioridades pungentes a levar em conta a cada dia, não tem como pensar a sociedade internacional, não tem como pensar o futuro das Nações Unidas. A preocupação desses países é com a sobrevivência. E não lhes sobram energias para cuidar de outra coisa que não a sobrevivência. A quarta categoria, finalmente, é aquela a que nós pertencemos. Países, primeiro, não vocacionados para nenhuma hegemonia, para nenhum sacrifício dos direitos ou das liberdades alheias, mas países também que
não estão nem teriam por que estar deslumbrados com a proposta ocidental, mas que tampouco caíram em desgraça do ponto de vista econômico, mantêm a sua vitalidade, a sua força, a sua potência no plano internacional. É de países assim que o mundo espera um recado mais decente, uma proposta mais aceitável de futuro para a raça humana. É de países assim, como o nosso. Um país sem remorsos, num mundo cheio de remorsos. Eu me pergunto a cada noite, como é que lá em cima e lá mais, tantas pessoas conseguem encarar o travesseiro e dormir? Eu jamais conseguiria no lugar deles. Por todo o sangue humano que derramaram, por toda a lambança que fizeram nas Nações Unidas e no cenário do direito internacional. Nós, brasileiros, podemos sim encarar o travesseiro a cada noite e dormir o sono de quem não vê pesar nada sobre sua consciência. Um país sem remorsos, num mundo cheio de remorsos. Uma bandeira limpa entre tantas bandeiras empapadas de sangue. Isso nos promete, sem dúvida alguma, um futuro melhor. E nós o merecemos. Obrigado.